Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, eu sou a professora Ana Paula Mendorfer, professora de Filosofia e Lógica, e no momento estou atuando na UAB EAD da Filosofia Licenciatura da UFPEL. E hoje é a nossa 15ª aula. Bom, hoje eu deveria falar sobre a rúfia mírica e a sua noção de significado, que tem como ideia principal a função própria, mas primeiro eu vou falar com vocês sobre o que vai cair na prova. Vamos lá? Na prova presencial de vocês, que vai ser dia 5, 6 e 7 de dezembro, vai cair os seguintes itens. Letra A. Qual a teoria de Carnap que se contrapõe a de Frege? Como eu já falei para vocês na aula do Frege e do Carnap, primeiro falei do Frege, depois do Carnap, porque um veio antes do outro, certo? O Frege é considerado o pai da lógica simbólica ou lógica matemática. O que eu tratei com vocês foi sobre o sentido e a referência, que uma ideia, um nome próprio ou uma descrição definida ou uma expressão referencial, tal como Aristóteles, Sócrates, Platão, tem um sentido e uma referência. Quando a gente está falando de nomes particulares como Platão, Aristóteles, Descartes, Kant e por aí vai, Ana Paula mesmo, a gente fala que o sentido é o modo de apresentação desses objetos e a referência é o próprio objeto. Então, por exemplo, eu posso falar Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Foi um filósofo, nasceu em Estagira, foi discípulo de Platão, ou ainda foi o pai da lógica, ou ainda Aristóteles escreveu sobre vários eixos temáticos da filosofia. Se eu for perguntar o sentido dessa frase, ele vai dizer, Frege iria dizer, né? Aristóteles, discípulo de Platão, ou pontinhos, discípulo de Platão, modo de apresentação é o discípulo de Platão, que se refere ao Aristóteles, a referência é o próprio Aristóteles. Só que o Carnap tinha uma maneira diferente de falar. Ele dizia que a extensão do termo Aristóteles é o fato dele ser um dos discípulos de Platão. E a intenção com S é a propriedade dele ser discípulo de Platão. Assim como, por exemplo, Sócrates foi filósofo. Sócrates foi filósofo e mestre de Platão. De quem que eu estou falando? Pontinhos foi filósofo e mestre de Platão. Estou falando de Sócrates. O modo de apresentação: filósofo e mestre de Platão, se refere a Sócrates, a referência ao próprio Sócrates, o sentido é mestre de Platão e filósofo, certo? Mas a intenção é a propriedade de ser mestre de Platão e ser um filósofo. Essa é a intenção. Mas a extensão, segundo Carnap, é estar no grupo dos filósofos e no grupo daqueles que são mestres e que foi também mestre de Platão, de Xenofontes ou outros filósofos. Deu para entender? A intenção com S, como eu já disse para vocês em outras aulas, é com S porque vem de intensidade, isso é um termo físico. E a intenção com C cedilha é um estado, um evento mental. Então não confundam intenção com S com intenção com C cedilha. Na teoria do Carnap é intenção com S. Na letra B nós temos o que se trata a teoria dos jogos de linguagem do segundo Wittgenstein. Bom, como vocês sabem, o Wittgenstein ele tem principalmente duas fases. A primeira é o do Tratatus, que foi o livro de cabeceira do Círculo de Viena, e a segunda é dos, no caso, jogos de linguagem, que é a teoria do uso, do significado como uso. Isso eu tratei na aula sobre o Wittgenstein. A teoria do significado como uso é aquela que diz que a linguagem é uma praxis ou uma prática. O restante vocês vão ter que ver no módulo que eu tratei sobre o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein,
ou ler o que eu enviei para vocês. Na letra C, no que se refere à denotação de Russell? Letra D, a teoria acerca do holismo de Quine. O que trata o holismo, né? Afinal de contas. Na letra E, os atos de fala de Austin. Na letra E, a intencionalidade de Searle. O que é a intencionalidade de Searle? Aquela diferença com a questão da consciência, que para Searle são coisas distintas. E na letra G, o Bedeutung de Tugendhat, que significa que Bedeutung é o mesmo que referência para Frege. Agora, gente, eu vou falar sobre a Rufo-Mírica, mais especificamente sobre a noção de função própria e a noção de propósito. Propósito para a Rufo-Mírica era a intencionalidade, que ela fez uma repaginada do termo de Brentano, como eu já disse para vocês sobre a questão da intencionalidade. Eu vou ler um artigo para vocês, vou ler um pedaço dele, certo? Sobre as mulheres, que fica entre a função própria e a questão do propósito, certo? Afinal de contas, será que as mulheres têm uma função própria? Será que a gente pode dizer isso? Nas considerações iniciais eu coloco o seguinte: no mundo natural, a relevância de cada órgão, planta e espécie concentra-se em seu propósito. No caso, tudo que existe tem um propósito, que por sua vez indica qual a sua razão de existir por meio de uma função própria. Tudo que existe tem o seu propósito e por sua vez tem a sua função própria. E essa função própria independe se aquilo tem um bom uso ou não, ou se aquilo funciona ou não, ou deixou de funcionar. Por exemplo, um abridor amassado, eu já dei esse exemplo, eu acho, na teoria do conhecimento. Ele não deixa de ser um abridor porque ele está amassado, porque um dia ele foi feito para ser abridor e a sua função é ser abridor. Eu gostaria de abrir um parênteses aqui. Essa aula de hoje sobre a mírica não vai cair na prova presencial, tá, gente? O que vai cair na prova presencial são os itens que eu falei para vocês no início da aula. Enfim, a função própria é um modo de dizer o quanto algo é designado para fazer algo, independente de suas disposições atuais. Aquilo que eu falei do abridor, mas por suas histórias evolutivas. Já a espécie humana, mais especificamente as mulheres, aqui eu trato, como eu disse para vocês, sobre as mulheres, assim, sobre a ideia de que, afinal de contas, né, como eu já perguntei, será que as mulheres têm uma função própria? Muitas pessoas dizem que as mulheres nasceram para dar à luz. Isso, gente, é um pensamento ultrapassado, o pensamento lá da Grécia Antiga. Hoje em dia, as mulheres fazem as suas escolhas. É aquela velha história, meu corpo, minhas regras. As mulheres cumprem várias funções na realidade, dentre essas talvez a mais relevante seja o do cuidado. As mulheres são cuidadoras por natureza, apesar de suas habilidades ultrapassarem essa característica. E claro que não dá para dizer que nem toda mulher é cuidadora. Existem muitos homens que também são cuidadores, não é mesmo? E a gente pode ter exceções de mulheres que não são cuidadoras. E agora? Como eu disse antes, meu corpo, minhas regras. Outra maneira de classificar o feminino é por meio do making up people. Essa é uma teoria de um filósofo chamado Ian Hacking. Ele também escreveu esse livro aqui, ó. Esse aqui. Por que a linguagem interessa a filosofia? Mas, na sua teoria do making of people, é o seguinte: está associado a um efeito de arco. Afinal de contas, o efeito de arco é uma noção de nominalismo dinâmico. Será que quando nós recebemos um rótulo, nós como seres humanos, por exemplo, as mulheres, antes na Grécia Antiga, elas tinham um rótulo de dar à luz, de apenas dar à luz, serem meras reprodutoras, certo? Porque elas não eram consideradas cidadãs gregas. A pergunta que eu faço é a seguinte: essas mulheres com
com esse rótulo, esse nominalismo poderia ser dinâmico, ele poderia mudar de acordo com o tempo, na mesma época da Grécia Antiga, porque a Grécia Antiga é um tempo considerável, né? Há vários séculos. Será que essa noção mudou de acordo com o tempo? Pode ser que tenha mudado gradativamente, mas de uma maneira que nós nem sabemos dizer como. Porém, no início dos séculos para hoje, dos milênios para hoje, a gente pode dizer que o papel da mulher realmente mudou. Aí nós temos um nominalismo dinâmico, não é mesmo? E isso também o efeito arco, porque de tempos em tempos a mulher ganha novas funções e vai perdendo outras, como por exemplo, na Grécia Antiga ela era considerada uma mera reprodutora, hoje em dia não, as mulheres escolhem, fazem as suas escolhas se querem ser mães ou não, por exemplo. Além disso, além dos propósitos específicos das mulheres, cada contexto social, no caso, surgem as oportunidades certas para qual elas possam se empoderar e mostrar ao mundo que não são vulneráveis e também podem comandar muitos negócios, por exemplo, né? Para além das questões domésticas, sobretudo na vida pública. Por que eu coloquei isso? Justamente como exemplo na Grécia Antiga, que as mulheres não eram consideradas cidadãs e não podiam votar, por exemplo. Nesse sentido, novos rótulos criam novas pessoas e ao longo da história temos verificado que as mulheres têm se reinventado conforme suas necessidades de ação ou necessidade de potência. Agora eu coloco aqui para vocês uma outra ideia que eu vou ler um pedaço aqui para vocês. As mulheres e os seus propósitos entre a biologia e o contexto social. No mundo físico, bem como no mundo natural, objetos animados e inanimados têm como propósito representar intencionalidade ou executar uma função, como eu já falei antes. De acordo com Millikan, aí aqui ela falou em várias passagens, tá? 1984, 1993 e 2002. A intencionalidade de todas as coisas existentes são movidas por propósitos e não por direcionalidade. Por que ela está falando isso? Porque a ideia, a propriedade de direcionalidade é própria da intencionalidade do Brentano lá da Idade Média, como eu já expliquei para vocês, acredito eu que numa aula de teoria do conhecimento. E se analisarmos a história da evolução, constataremos que todos os propósitos têm sua origem na adaptação por meio de alguma forma de seleção e por essa razão são todas naturais. Nesse sentido, todos os propósitos são naturais, como eu já disse, embora haja, é claro, muitas diferenças importantes entre os tipos de propósitos naturais ou não, há um senso homogêneo nesse termo, segundo o qual eles são exatamente os mesmos. Isso foi retirado do seu livro Linguagem, um modelo biológico, de 2002. Aí tem o seguinte, ó, tem o texto em inglês, né, que eu traduzi, que eu não vou falar agora para vocês. E aí o que acontece? Na verdade, para Millikan, o termo propósito é técnico e faz parte do seu vocabulário baseado na biologia evolucionista. Como eu já disse para vocês em outra ocasião, a Millikan, faz uma filosofia da biologia e a sua ideia de função própria é o mesmo que dizer que o significado de algo tem uma função própria ou, em termos de intencionalidade, tem um propósito. A noção de propósito advém da noção de função extraída do teleofuncionalismo, ou seja, a função própria como um fim, como um propósito, como eu acabei de falar. Por esse motivo, compreende-se que esse termo, a partir da biologia, vincula-se a outros termos, como de finalidade.
Quando Mírica faz essas referências, ela não quer tratar apenas do sistema em si, mas também a adaptação do comportamento dos seres vivos ao ambiente. E quanto aos seres humanos, será que há um propósito que possa unificá-los? Ou melhor, será que é como Aristóteles dizia, que o ser humano é um animal racional? E isso é uma sentença analítica? Ou uma sentença que tem na sua essência o fato do ser humano ser um animal racional? Vamos pensar nisso. Segundo Aristóteles, em sua obra Ética Nicômaco, as finalidades das pessoas podem ser diversas conforme interesses pessoais, profissionais, amorosos, etc. No entanto, há um em especial que une o desejo de todas as coisas, ou melhor, de todas as pessoas, a saber, a busca pela felicidade. Aliás, esse ideal é a base da Ética Nicômaco de Aristóteles, né? Como vocês devem saber. Seja qual for a etnia, cultura, religião, sexo, etc., a felicidade parece, por conseguinte, ser uma completude plena e autossuficiente, sendo o fim último de todas as ações possíveis. Já em termos biológicos, seres humanos são movidos por desejos e ou vontades. Esses sentimentos, porém, por vezes são inconscientes ou involuntários e possuem como finalidade afastar danos, como corpos estranhos ou qualquer outro tipo de prejuízo. Isso foi falado por Atkinson, um autor, né, que eu usei no artigo também. Gênios fornecem a capacidade de construir conceitos, mas os comportamentos resultantes são consequência das experiências. Ou seja, boa parte desses resultados é adquirida através do processo de aprendizagem. Em vista disso, uma experiência mal sucedida pode ser fundamental para a avaliação de outros casos semelhantes. Entretanto, isso pode gerar equívocos, um pensamento que talvez as situações ruins semelhantes possam apenas resultar necessariamente em desfechos negativos e não a possibilidade do contrário, ou a previsão das circunstâncias excepcionais. As mais variadas circunstâncias podem indicar ou gerar os mais diversos comportamentos, que por sua vez são apontados por sentimentos e emoções distintas e antagônicas, tais como gostar de algo, ficar zangado, alegre, triste e ou apreciar alguém ou algo. No caso, esses sentimentos antagônicos faz parte de toda essa noção de significado por função própria ou por finalidade, por propósito da Mírica, né? E para finalizar, em redes sociais, aliás, são claras as expressões ou manifestações quando os sujeitos respondem a algo. Suas reações respondem várias expectativas, seja de modo positivo, negativo, com expressão de surpresa, aí entre os atos de fala do Austin, com raiva, com gratidão, etc. Ademais, a maioria dos indivíduos não vive isolado em uma ilha. Não são eremitas. Por essa razão, a maior parte da interação social indica como as pessoas realmente são ou pretendem ser. E isso também, gente, traz uma ideia de que a gente não vive todos como uma natureza, como se tivéssemos uma natureza só. Estou mais para dizer para vocês que nós vivemos num aspecto existencial, porque primeiro a gente existe, depois a gente se reafirma, a gente se firma naquilo que a gente quer. Isso é agir por potência. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa nossa última aula. Como eu já disse no início, já falei os itens que vai cair na prova presencial. Coloquei lá no aula para vocês já, assim como todo o material necessário para vocês estudarem. E não esqueçam, e também não esqueçam de assistir os módulos, principalmente do 8 ao 14. E claro, o 15 para vocês, o de hoje, né? Para vocês terem uma breve noção do que pode cair na prova. Não se preocupem que a prova tá fácil.
tem um pouco de questão objetiva e um pouco de questões dissertativas, tá bom? Por hoje é isso, então. Bye! Foi um prazer trabalhar com vocês. Byezinho!